Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Terça-feira, 17 de novembro, certo? Então, crianças, como a tia Jerusa ontem avisou a vocês, nossas avaliações já começam na próxima semana. E como na sexta-feira a gente tem um outro feriado aí, né? Dessa vez será feriado prolongado, que pega a sexta-feira, né? A gente dá aí uma relaxadazinha. A gente vai utilizar as nossas aulas hoje de humanidades e de informática para que a gente possa fechar a matéria das avaliações, que seria na sexta-feira, mas não teremos aulas, tá bom? Então fiquem atentos e participem das aulas, tá bom? Então, na aula passada a gente começou a conhecer um pouco mais e aprender sobre os elementos que constituem os mapas. A gente viu que o mapa mais antigo, ele era feito de barro cozido, tinha aproximadamente aí entre 8 a 7 centímetros, né? A gente viu também que depois desse mapa eles fizeram outros, né? O que chamamos também de papiro, e assim até chegar aos dias atuais, com todas as tecnologias, a gente pode ter aí um mapa, né, em que a gente pode utilizar sem aquela precariedade toda como era no passado. A gente viu que esses mapas, eles possuem legendas, né, para poder nos ajudar e nos orientar. A gente viu também que existem vários tipos de mapa. Mapa da vegetação, mapa hidrográfico, mapa do clima, mapa histórico, né? Que relata um pouquinho as coisas que aconteceram no passado para a gente entender um pouquinho melhor. Enfim, a gente vai dar hoje continuidade a esse trabalho, né? A esse tema. Lá na página 42, quando a gente vai falar da escala dos mapas. A gente vai ver também quais são os elementos fundamentais que esses mapas possuem para servir de orientação para a gente. Tem aí mãos marca-texto, né? Porque o meu já está aqui. Então a gente vai começar lá na página 40, falando sobre os elementos fundamentais dos mapas, tá? Agora que você já sabe o que é um mapa e que existem vários tipos de mapas, vejamos quais são os elementos fundamentais desse tipo de representação. Todo mapa deve apresentar alguns elementos básicos e indispensáveis, como a fonte, a orientação, o título, a legenda e a escala. Então a gente já vai destacar essa parte aí, né? São orientações básicas que um mapa deve conter para que a gente possa começar a entendê-lo, né? Então aí, logo de cara, nós temos aí o mapa que fala um pouquinho sobre o crescimento das capitais, tá? Temos aí uma legenda, né? Mais clarinho lá no ano de 1872, né? Data do censo, e depois a cidade mais povoada, tá bom? Então, na página 41, a gente vai saber um pouquinho cada uma desses itens, né, que são fundamentais nesses mapas. A fonte tem a função de informar a origem dos dados utilizados para fazer o mapeamento e o ano em que esses dados foram coletados. Então, a gente já vai destacar aí a função da fonte, né? Que vocês vão destacar até onde a Jerusa leu, ó. A fonte tem a função de informar a origem dos dados utilizados para fazer o mapeamento e o ano em que esses dados foram coletados, tá? Que é o que eu acabei de falar aqui para vocês. Se vocês observarem o mapa, nós temos aí a data do censo e a cidade mais povoada. Na maioria dos mapas, essas informações são inseridas na parte inferior, né? No mapa, inferior quer dizer embaixo, tá?
No mapa anterior, a fonte dos dados foi o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, o IBGE. E a orientação, o que seria? A orientação é a indicação dos pontos cardeais. Na maioria das vezes, ela é feita pelas rosas dos ventos com a indicação do norte. Então, vamos destacar até aí, né, o que é a orientação. Então, como está falando aí, na maioria dos mapas, né, ele possui a rosa dos ventos com a orientação norte, tá? No mapa anterior, observe que a orientação está representada por uma seta apontando para cima e a letra N, mostrando que o norte está para cima, tá? Lá embaixo, vocês conseguem visualizar essa setinha e qual foi falado aí. E o título? O título informa quais as informações estão espacializadas no mapa, tá? Então, o título é o que nós vemos aí, ó. Por exemplo, no mapa que a gente viu na página anterior, qual é o título, né? Brasil, crescimento das capitais. Então, esse é o título deste mapa aqui. No exemplo anterior, o espaço representado é o Brasil e as informações são referentes ao crescimento das capitais dos estados brasileiros. O que é a legenda? É considerada um dos mais importantes elementos para a compreensão dos conteúdos que estão mapeados. É ela que fornece o significado das cores, dos símbolos e de todos os outros recursos utilizados para identificar, localizar e qualificar as informações do tema tratado no mapa. Então, a gente vai marcar até aí onde Tia Jerusa acabou de ler. Por quê? Sem a legenda, a gente pega, de repente, aí um mapa, né? Sem ter aí um esclarecimento, essa legenda, a gente não vai identificar que mapa seria esse, tá? Se é do clima, se é da vegetação, né? Se é do crescimento das capitais, enfim. O título é importantíssimo, tá? Essa legenda. No caso, essa legenda, né? É importantíssima para poder a gente identificar. No nosso exemplo, a legenda nos informa que o mapa está mostrando a quantidade de pessoas que estão vivendo nas capitais brasileiras a partir dos dados coletados pelos censos de 1872 até o censo do ano de 2000. Outra informação importante que a legenda oferece é que quanto maior o círculo, maior a quantidade de pessoas que vivem naquela cidade. É o que nós estamos vendo aqui neste mapa. Assim, é possível afirmar que São Paulo é a cidade com a maior quantidade de pessoas em 2000, seguido pela cidade do Rio de Janeiro. E a escala, né? Qual é a função da escala? É um elemento necessário para o cálculo das distâncias, ou seja, ela indica quantas vezes a área do mapa no papel foi reduzida em relação à área do terreno na realidade, tá? Então, a gente vai marcar aí até onde Tia Jerusa leu. Então, essa escala é que faz esse cálculo, né? Porque como que a gente coloca no papel uma cidade inteira, né? Então, ele reduz aí o tamanho, a proporção, para que a gente consiga visualizar num determinado tamanho, tá? Esse elemento permite, por exemplo, que as pessoas descubram qual é a distância de uma cidade a outra antes mesmo de ir lá. Muito legal, não é mesmo? Pois é. Aí nós temos uma atividadezinha. O texto apresenta 5 elementos fundamentais de um mapa. Quais são eles? Na página 42, por que o título e a fonte são importantes para a leitura do mapa? Já volto.